Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, continuando as esferas da Terra, né? Hoje a gente vai falar sobre a biosfera e vamos detalhar um pouquinho como é que ela é formada. Então vamos lá? Então, gente, antes de falar de biosfera, a gente precisa falar de níveis de organização dos seres vivos. Afinal, é assim que compõe. Porque é a única esfera que, tecnicamente, não tem uma região. A hidrosfera que a gente vai falar forma as águas do planeta. Litosfera, que a gente já falou no ano passado, são as rochas, né? Que, na verdade, estão entre as camadas ali da Terra. A atmosfera está em cima da crosta terrestre, essa camada de ar, que tá a gente aí. Está mais para cima. E seguindo. Já a biosfera está meio misturado. Mas vamos lá. Organização de níveis dos seres vivos. A gente começa pela célula, que é a unidade morfofuncional de qualquer ser vivo. Tem gente que ainda divide como organela, né? Porque as organelas formam a célula, mas tá tranquilo, porque também tem ser vivo que não tem organela. Mas, vamos lá. Eu prefiro começar por célula. Tem gente que ainda vai mais longe. Vai em átomo, aí os átomos formam as moléculas para formar a substância, que aí vai formar a célula e a organela antes, né? Começando pela célula, tem várias situações que a gente tem as células que têm semelhança e às vezes não. E essas células formam os tecidos. Não propriamente dito exatamente isso, mas os tecidos são formados por células. Nem sempre são iguais, nem sempre são diferentes. Em muitas situações as células são exatamente iguais, às vezes são muito diferentes. Ou às vezes parecidas, como as células do tecido da nossa pele. Tem tecidos diferentes, quer dizer, tem células diferentes ali. Show? Outro, depois que formou os tecidos, a gente tem os órgãos, que na verdade a pele é considerada como um órgão. Afinal, tem vários tecidos. Tem o tecido adiposo, tecido epitelial, e vão formando esse órgão, que é o maior órgão do planeta. O maior órgão do nosso corpo. E os órgãos, que na verdade não é qualquer sequência de órgão, né? O organismo em si, ele é formado por vários órgãos. Na verdade, antes tem o sistema, né? Que os órgãos formam um sistema. E nem a gente já viu aqui alguns sistemas. Por exemplo, o sistema respiratório. Tem as fossas nasais, vários tubos que chegam até o pulmão, né? Aí tem os brônquios, bronquíolos. E tudo isso junto forma um sistema respiratório. Show! Ou circulatório, que tem o coração, tem os vasos e vão circulando pelo corpo. Então, e juntando vários sistemas, a gente tem o organismo, que é composto por vários sistemas. Tem o sistema nervoso, por exemplo, a gente tem o sistema nervoso, o sistema circulatório, respiratório, endócrino e mais alguns. A gente ainda vai ver mais para frente, com vários outros vídeos aí para frente, a gente ainda vai ver mais alguns sistemas. Não parou a série de sistemas, tem uma pancada ainda para ver. Apesar que a gente já viu um grupo legal. Mas a gente tem o organismo. Uau! Organismo. Organismo. Se a gente junta vários organismos da mesma espécie em uma determinada região, a gente chama de população. Olha que legal. População é ligada a espécie e região. Região, mesma espécie também. População. Top. Depois a gente tem o que a gente chama de comunidade. Comunidade não é as pessoas do teu bairro, não. Ah, tem reunião de comunidade? Não. Teria que colocar outras espécies no meio, porque comunidade é um conjunto de populações, ou seja, a gente tem umas 3, 4, 5 populações, a gente tem um conjunto de várias populações em um determinado local que formam uma comunidade, é um conjunto de populações, então espécies diferentes. Então, para a sua reunião de comunidade do bairro estar certinho, chamar os cachorros, os gatos, papagaio, periquito, planta de lá também, afinal, planta também é ser vivo, gente. E todo mundo se reunia lá na reunião do bairro, lá da comunidade, para ser considerada. Então teria que ser reunião da população do bairro. Aí é população, sim, só espécie humana. Show? Homo sapiens. Top. Seguindo. Várias comunidades. E aí a gente entra com o meio. Não é só a biota, não só o meio vivo, também o meio não vivo, né? Meio mineral, não são seres vivos. O abiótico, que a gente chama. Meio biótico e abiótico. Aí a gente tem os ecossistemas. Os ecossistemas são formados pela biota e a biota local, de uma determinada região, seja comunidade,
mais o meio onde ela está, ecossistema. Ó, que legal. E um conjunto de ecossistemas, a gente tem um bioma. E o conjunto de biomas do nosso planeta, a gente tem a biosfera. Oh. Então, a biosfera não são só os seres vivos do nosso planeta, mas também o meio que eles vivem, né? Então, a gente tem isso daí. Então, a biosfera está intimamente ligada a outras esferas, principalmente a litosfera, né? Que é a crosta terrestre ali, então, sem isso não teria vida. Show, porque abaixo disso daí o manto tá quente pra burro, não teria como ter vida não. Top. E ligado também à primeira camada mais próxima, né, da atmosfera, né, onde tem condições ideais para vida conhecida aqui na Terra. Show? Então, biosfera nada mais é do que essa ligação toda aí entre os seres vivos e o meio. Então, é a esfera da vida, a esfera da biologia, né, literalmente, a gente estuda isso, né? A gente praticamente estuda a biosfera, apesar de ligar com outras coisas e junto com a química também é muito importante. E para conteúdos como esse daqui e reflexões interessantes como essa, a gente se vê no próximo vídeo.